Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então eu finalmente consegui terminar de gravar todos os vídeos para os livros que eu ainda estava devendo para vocês. E agora eu vou começar a falar das leituras de janeiro. Uau, hein? Já tenho certeza que os vídeos com os livros de janeiro vão acabar entrando em fevereiro. Mas enfim, o primeiro livro que eu li esse ano então foi Middlesex, do Jeffrey Eugenides. Na realidade eu já tinha começado a ler esse livro em dezembro e terminei esse ano. E, enfim, gente, eu gostei muito, 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 e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Bom, Jeffrey Eugenides é um autor americano, ele nasceu em 1960 e ele tem 3 livros publicados. Então esse aqui, que é de 2002, o anterior, que é o As Virgens Suicidas, que é de 93. Gosto muito, muito desse livro também. E tem o A Trama do Casamento, de 2011, que eu li em... Não sei, gente, não sei se foi o meu momento que não era certo pra ler aquele livro, mas eu achei chato, bem fraquinho, bem assim, eu não conseguia achar nada de tão diferente na história, basicamente. E, enfim, talvez ele mereça uma próxima leitura em outro momento da minha vida, vamos ver. Mas enfim, falando sobre esse daqui. Esse livro aqui é a história do Calliope. É muito interessante, ele é narrado em primeira pessoa. E esse narrador começa o texto se apresentando. E assim, já no começo a gente sabe que ele é um hermafrodita, que ele foi criado como uma menina que se chamava Calliope, e o apelido era Kelly, enfim. E que quando ele passa ali pela adolescência, ele descobre essa questão, e daí ele acaba virando um homem. Eu não sei se virando é o melhor termo, né? Ele acaba se assumindo como homem, enfim, e passa a se auto-chamar de Cal. Então, assim, o comecinho, o primeiro capítulo já começa mostrando, ele fala que ele teve 2 nascimentos, o primeiro como uma menina, depois de um tempo como um menino, e enfim. Só que pra contar a sua própria história, o Cal, né, no momento que ele resolve contar a história pra gente, ele já é o Cal. Ele recupera a história de 3 gerações da família dele, que é a família Stephanides. Ele começa com os avós dele, que saíram da Grécia e foram morar nos Estados Unidos, como era a vida de imigrante deles, quem são os pais e tudo mais. Então, por isso até que o livro acaba sendo meio longo, né? Ele não conta só a história dele, ele conta muitas, muitas histórias também. Uma questão interessante é que a gente sabe desde a primeira página qual é o grande acontecimento do livro, né? Que é a questão desse menino ser hermafrodita. Mas a gente só vai descobrir exatamente como que tudo isso aconteceu, como é que foi para as pessoas envolvidas e tudo mais, num momento bem mais pra frente do livro. Então tem essa coisa que a gente sempre sabe o que é, mas a gente quer saber como que ela aconteceu, né? Como que foi todos os desdobramentos dessa história. Então a família desse personagem é grega e com isso o autor consegue trazer muitas referências ao mundo grego, e isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, que me fez me apaixonar pelo livro assim já no primeiro capítulo. Tem algumas referências ao jeito de se escrever, né? Tem, por exemplo, logo no comecinho, na segunda página do livro, tem canta a musa a mutação recessiva do meu 5º cromossomo, que é essa coisa de invocar as musas, né, que, sei lá, é presente em Homero, por exemplo. E daí logo depois vem, desculpem se a minha prosa parece um pouco homérica, também é genético. E, enfim, todos esses jeitinhos de apresentar a história eu acho muito interessante. Essas referências à literatura grega é muito legal. Sempre pode ser interessante quando aparece um nome grego, sei lá, pesquisar quem é aquele mito, ou quem é aquele deus, ou enfim, quem é esse personagem na cultura grega, porque tem algumas coisinhas escondidas aqui. E bom, o que é interessante é que ele também faz essa recuperação histórica da família dele, meio que pra mostrar como esse cromossomo, né, como essa mutação genética chegou até ele. E aqui pode ter um ponto que eu achei que pode ser um pouco incômodo, eu não fiquei pensando muito sobre isso, no fim ele não me incomodou muito, mas eu tenho certeza que isso pode ser incômodo para alguns leitores, que ele não tinha muito como saber, né, o Cal que tá narrando a história em primeira pessoa não tinha muito como saber várias das coisas que ele narra sobre a família dele. Então a gente não sabe se esse narrador tá inventando, se ele supostamente sabe de um jeito que a gente não chega a saber qual é, ou o que acontece.
Eu pessoalmente não me incomodei, mas eu acho que é uma coisa que ele podia ter amarrado um pouco melhor, que talvez fosse simples dele amarrar um pouco melhor. Eu acho que ia ter ficado melhor ainda o livro. Eu fiquei absurdamente apegada, eu não queria terminar de ler. É um livro maior, então a gente passa muito tempo com os personagens, né, e tudo mais. Então é gostoso, assim, você ficar tão apegado a eles. E acompanhar a Callie crescendo como menina, se tornando adolescente como menina, mas sempre se sentindo meio esquisita. E quando ela se toca que ela talvez seja um menino, e o que isso gera nela, né? Assim, o que inicialmente ela faz, e depois ela muda de ideia, e como ela muda de ideia. Tudo isso é muito interessante. O livro acaba sendo um romance de formação, no fim das contas, muito interessante, muito diferente. Uma das coisas que me encanta também no livro é que o autor consegue trazer muitas coisas pra dentro dele. Ele é bastante detalhista, ele conta muitas histórias com calma, ele não se apressa. Eu não achei que o livro ficou longo por causa disso. Mas eu acho que depende um pouco de que tipo de leitor você é também, né? Pra mim, ele tem um ritmo bem, bem legal. Mas, por exemplo, quando o Cal começa a contar a história dele, ele tá morando em Berlim, que é uma cidade dividida em dois naquela época. Então tem todas essas referenciazinhas à história dele sendo duas coisas ao mesmo tempo e todas essas coisinhas, assim, eu tenho certeza que eu não peguei tudo que o autor colocou. Eu quero muito reler esse livro e conversar com pessoas, enfim, pra pegar mais coisas. Porque eu acho que ele faz isso muito bem, de colocar essas referências meio escondidas, esses paralelos entre as histórias dos personagens, as relações entre os familiares dele que são muito intrincadas, assim. É tudo muito bem feitinho, muito interessante, eu fiquei muito apaixonada. E bom, pessoal, é um livro que eu indico fortemente, foi uma leitura incrível, foi uma ótima leitura para começar o ano, fiquei super empolgada. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, talvez tenha ficado um pouco vago, mas é que é difícil falar sobre ele sem contar muito da história também, e eu acho que não é essa a intenção. Mas se você já leu, me avisa o que você achou nos comentários, vamos conversar mais sobre ele. E é isso. Até logo. Tchau, tchau.